Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Eu tô com o telefone próximo aqui porque aqui tá muito barulhento. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante aí que eu vejo muitas pessoas perguntando, que é sobre itens de alumínio na betoneira. Em suma, por que o pessoal não gosta muito de alumínio e por que muitas vezes a gente fala que não é muito bom determinadas peças aí de alumínio, utilizar aquelas peças ali em alumínio. Por que isso acontece? Quando a gente fala de alumínio, a gente tem que entender que o alumínio é um material mais mole, né, que a parte do ferro. O aço que é usado num eixo, por exemplo, é muito mais duro do que o alumínio em si. Quando a gente fala sobre alumínio e ferro, a gente consegue ter essa modificação e muitas vezes o pessoal acaba por botando uma peça de alumínio, por exemplo, uma polia no motor, e a gente consegue ver que aquela polia não dura tanto tempo. O primeiro indício que a gente consegue ver numa polia pequena, digamos numa polia que vai no motor, a polia motora, é o desgaste dessa polia de alumínio. Polia de alumínio, muitas vezes a gente pode dizer, não, mas o alumínio ele é mais duro que, por exemplo, a borracha da correia, né? E aí tu pensa, não, mas a correia jamais vai desgastar uma coisa que é mais dura. A correia, por ter aquela tração ali, por ser muito mais comprida, ela vai comer o alumínio. Em pouco tempo tu não vai ter mais polia. Quando a polia é pequena, sempre tem que ser de ferro, gente. Isso é muito importante. E obviamente que quando tu trabalha com tensão em cima dele, quando tem uma tração em cima, uma força em cima dessa polia, se a estrutura do centro da polia for muito fina, ele acaba cedendo, justamente porque ele é mais mole que o eixo e acaba danificando com o tempo. Tanto a parte de fora, como eu já expliquei para vocês, que é aquela parte ali onde a polia acaba tracionando a correia e a correia vai comendo aquilo ali com um tempo relativamente curto, um tempo pequeno, e também tem a parte do assento daquela polia ali no eixo de um motor ou num eixo qualquer. Essa parte do assento, quando a gente fala, por exemplo, de uma polia como essa que eu vou mostrar para vocês, que eu tô pegando aqui, a gente vê uma estrutura que o Lucas vai mostrar para vocês, que ela é fina aqui nessa parte superior. Ela não tem uma espessura grande, ela é fina. E a partir do momento que ela é fina, se por um acaso o motor estiver descentrado em relação a essa parte de cima, que a polia trabalhe dessa forma, em pouquinho tempo ela vai acabar desgastando essa parte da polia aqui. Fala, Gu. Então se o cubo ali da polia for maior, mais grosso ali, então dá para se usar. Aí que tá, se o cubo tiver um pouco mais de massa, seria melhor, mas mesmo assim, com um pouco mais de massa, eu optaria por uma polia de ferro, porque tem a questão da tração da correia ainda, que não vai adiantar muito uma massa. No caso do que tu falou, é justamente resolver o problema com relação ao eixo da onde está acoplada essa polia. O desgaste da cava, né? Também. Tem o desgaste da cava, por isso o desgaste da correia. Então tem que cuidar muito com isso. Geralmente polias grandes, por exemplo, 300 milímetros, polias que tenham aí uma capacidade maior de estrutura no cubo, elas tenham maior diâmetro, para elas caminharem menos, elas vão durar mais tempo. Mas de qualquer forma a gente consegue ver que o alumínio ele dura bem menos tempo do que o próprio ferro fundido. Por exemplo, existem máquinas hoje com polias de alumínio que uma polia de ferro dura 10 anos e a polia de alumínio dura 2 ou 1, então tem que cuidar muito com isso. Na questão de polias de alumínio nas betoneiras, na parte da polia movida, que é a parte da polia grande atrás, a polia motor é a do motor, a polia movida é a de cima, a maior, a gente vê muito problema, né, Gu? Vários momentos a gente vê os clientes chamando a gente dizendo, olha só como é que tá a folga da polia. Cria uma folga muito grande na junção entre chaveta e a polia. E outra coisa importante é que quando tu bota uma chaveta e uma polia no lugar, ela tem que entrar com uma certa pressão. A polia de alumínio, quando tu monta no eixo, ele já entra com uma pressão meia boca, porque ela já vai levando. Se ela tiver na pressão certa, ela vai tirando o material enquanto tu encaixa a polia no eixo. E aí complica muito a situação. Fala, Gu. Tenho uma dúvida agora na questão da polia da CID. Ela é alumínio, ela tem um cubo maior, só que tem o polivé ali nos canais. E aí, o que eu te digo, cara? Aquilo ali é um teste que tá sendo feito. Não é que eu não vejo com bons olhos. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas quem aprovou lá, o engenheiro da CID, vai dizer mais, porque, né, eles tem toda a ciência por cima daquilo ali. Nós já vendemos algumas polias delas, né? Então teria que dar uma analisada. A gente tem coisas diferentes ali que a gente tá levando em consideração, assim, preço, vamos dizer, né? Ela é uma polia bem mais cara, a correia é uma correia bem mais cara. Quando a gente fala de economia, não é o melhor. Se vocês não entenderam nada até agora, a única coisa que eu deixo pra vocês é que o alumínio, ele é mais maleável do que o aço. Então a partir do momento
que um material é mais maleável que o aço, e o aço tem uma dureza de aço, se tu for fazer qualquer trabalho com a polia, tu tem que cuidar muito bem. Se ela estiver montada no lugar numa certa pressão, tem que cuidar para sacar ela, porque senão ela acaba quebrando. O Lucas, que já trabalhou na manutenção, deve saber disso aí. Então, no fim das contas, é uma coisa muito complicada de se fazer a manutenção com esse tipo de peça, com esse tipo de estrutura. Principalmente porque a polia de alumínio, ela tem aí uma estrutura muitas vezes fraca. Os raios são fracos, qualquer coisa quebra. Tem que cuidar muito com isso. Fala, Gu. É só dar um resumão. A gente não gosta do alumínio porque desgasta muito fácil ali no assento do eixo e desgasta fácil a correia. Exato. O canal ali onde vai Isso, correr. a parte do canal é danificada muito rápido. Mas é uma coisa importante que tu falou, não é que a gente não gosta de alumínio. Alumínio é muito bom para muitas outras coisas, mas na parte de polias ela deixa um pouquinho a desejar. Só que o que acontece? O pessoal acaba botando nas betoneiras porque é uma questão aí de valor, né? Fica muito mais barato e obviamente que cumpre o resultado ali do período de garantia e logicamente que depois de um certo tempo acaba danificando, tu vai ter que trocar. E aí se encaixa, né, Lucas, a questão do vídeo aquele sobre a obsolescência programada que tá aqui para vocês. Fala, Gu. Mas tem mais alumínio na betoneira sem ser nas polias ali, nas outras lugares? Tem, o pior é que tem nos motores novos, principalmente das betoneiras pequenas, né? Daí complica a situação se a gente for falar pro motor. Tem a questão da indução também com a parte de alumínio. O próprio fio do motor, a indução ali dos fios do motor, ele é de alumínio, isso complica bastante. É tudo para baixar o custo da peça o máximo possível. Logicamente que conforme vai baixando o custo da peça, vai baixando também a questão da durabilidade da peça. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso. Inclusive a gente já fez vídeo, né, Gu, falando de algumas betoneiras aí e mostramos já bastante os sistemas aí de motores que a parte interna do motor ali, o pessoal acaba dizendo, motor de geladeira, motor de geladeira não, motor de tanquinho, isso porque justamente os tanquinhos já passaram por esse processo e usam aí algumas estruturas do motor e a indução também com fio de alumínio. Então tem muita coisa para se falar mais, tá? Mas com relação à durabilidade, realmente, gente, é muito diferente a durabilidade de uma peça de ferro ou de uma indução. E quando se fala sobre indução, tem mais a questão da passagem de corrente também. Tem coisa pra gente falar, mas quando a gente fala sobre polia, a gente dá essa dica pra vocês. Muito cuidado com isso. Polia de motor não se bota de maneira nenhuma de alumínio, sempre de ferro pra não ter nenhum tipo de problema. E a parte da polia movida de cima, muito cuidado na montagem. Se puder não usar de alumínio, é melhor que não use. Um abraço pra cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.